Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de 12 a 15. Nós temos aprendido a orar com Jesus, e o trechinho da oração do Pai Nosso que a gente vai meditar nessa manhã e na noite também, será no culto da manhã e da noite, será esse trecho de Mateus 6, a partir do verso 12 até o verso 15, onde a Bíblia diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor Jesus, ajuda-nos a meditar na Tua palavra nessa manhã e dá-nos a Tua graça, Senhor, porque quando o Senhor fala, é impossível o nosso coração não arder. Mas quando o Senhor, o homem, fala, a gente não é capaz de perceber nada, a não ser aquelas coisas que nós já gostamos ou já temos afinidade. Por isso, nessa manhã, quando vamos falar de perdão e quando vamos falar de pecado, que são coisas que nós não gostamos de ouvir muito bem, que o Teu Espírito manifeste graça sobre nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O assunto é perdão. E Jesus coloca na oração a necessidade de a gente lidar com o perdão de duas maneiras. A primeira, o perdão que a gente pede para Deus, porque nós somos pecadores. E a segunda é o perdão que nós precisamos oferecer aos nossos semelhantes, às pessoas que falham conosco, que erram conosco. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Pela manhã eu quero falar do perdão que nós precisamos pedir para Deus. E agora no culto da noite eu quero falar do perdão que você precisa oferecer ao seu semelhante, até para ser curado de algumas enfermidades da alma que afetam o seu corpo. Bom, quando a gente olha para esse tema, a gente fica pensando por que Jesus colocou na oração do Pai Nosso, nessa oração modelo, essas duas vertentes, a necessidade do perdão. Por quê? Porque, queridos, se você não aprender que precisa ser perdoado, então você está perdido. Aquele que imagina que não precisa ser perdoado, pode ter certeza, é orgulhoso e arrogante, porque acha que é perfeito. Agora, se você tem algum defeito, então você vai descobrir que você precisa ser perdoado por Deus e por alguém. E se você não aprender que precisa perdoar, você é egoísta. Porque se você precisa de perdão e depende do perdão de Deus e das pessoas, se você também não reparte perdão com outros, só quer receber o perdão, então você é um egoísta. E aí os egoístas são aqueles que não conseguem conviver com mais ninguém, só com eles mesmos. Por isso a oração, ela apresenta para a gente o perdão como uma necessidade urgente, como a cura da doença que tem afetado o nosso dia a dia, como também toda a eternidade. E a gente precisa entender o que significava Jesus dizer: perdoa as nossas dívidas. Será que ele está falando que Deus perdoa porque a gente está devendo lá no cheque especial do banco? Será que a gente está sendo caloteiro? Então é isso? Não. Existem algumas palavras na Bíblia que definem pecado.
E para a gente poder entender, Jesus usou a palavra mais genérica possível que existe na Bíblia para pecado. Você poderia traduzir essa palavra por falhas. Senhor, perdoa as nossas falhas. Nessa manhã eu queria dar uma olhada nessas palavras que estão na Bíblia, que definem pecado, para a gente entender como Deus olha as coisas que estão dentro do nosso coração e que precisam de perdão. Ele usou a mais genérica para dizer, olha, todo mundo vive isso, mas eu vou usar as específicas aqui para a gente compreender como o pecado domina a nossa vida, trabalha na nossa vida e como podemos receber o perdão de Deus. Existe uma palavra que a gente traduz na Bíblia por pecado, especificamente pecado, e ela significa errar o alvo. Pecado, se a gente fosse fazer um estudo etimológico da palavra, ele quer dizer errar o alvo. É como se eu tivesse atirado uma flecha e a flecha, ao invés de alcançar o alvo, ela vai para o lugar mais distante, fora completamente daqueles semicírculos que são o alvo de um concurso de tiro. A ideia é a seguinte: Deus investiu em nós, na sua criação, na natureza que Ele colocou dentro da gente, o seu Espírito. Há uma diferença entre toda a criação da terra e o ser humano. É interessante quando a gente lê a Bíblia sobre a criação, a gente vai descobrir que todos os seres são alma vivente. O peixe é alma vivente, o animal é alma vivente, o homem é alma vivente. Mas somente no homem Deus soprou o espírito da vida. E há algo diferente nesse homem, que é diferente de todos os outros seres que Deus criou, porque a Bíblia vai dizer que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E ele não está dizendo que o homem é parecido com Deus, porque Deus é espírito, ele não tem essa forma. O que nós temos de parecido com Deus? Aquilo que vai além da nossa alma, que é a nossa vontade, nossas emoções, mas algo de Deus que foi colocado em nós, que foi o Espírito. E o Espírito que Deus colocou em nós é o que tem a potencialidade de ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Esse Espírito vivo, Ele nos colocou, Ele colocou dentro de nós, e Ele nos capacita para a gente poder ter essa comunhão com Deus, mas Ele também nos capacita a sermos instrumentos de Deus na face da terra. Bom, quando a gente fala de pecado, é que o propósito que Deus tem para a humanidade não se cumpriu, não está se cumprindo. E o homem, o ser humano, ele tem se afastado desse propósito de Deus, que ao invés de ser instrumento de Deus, ele passou a ser instrumento da sua alma, da sua própria carne, da sua própria vontade. E nesse sentido, a humanidade errou o alvo. E eu e você, individualmente, erramos o alvo. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um alvo para a minha vida e para a sua vida. E quando nós nos afastamos desse plano e desse propósito de Deus, nós erramos o alvo para o qual Deus nos criou e nos chamou. E aí nós estamos em pecado. E nós precisamos restaurar a nossa comunhão com Deus, porque nos afastamos dele, do seu alvo, do seu propósito, daquilo que ele tinha para a nossa vida. Pecado é quando a gente erra o alvo, ou seja, não está vivendo de acordo com o propósito de Deus. Nós estamos muito longe do propósito de Deus.
E aí nós precisamos de perdão. O que é perdão nesse contexto? É restauração. Você que estava aqui, fora de lugar, perdido, desencontrado com Deus, sem a capacidade de encontrar Deus de novo. Deus vai lá, pega você, restaura o lugar do propósito dele, redireciona a sua vida, te dá uma nova oportunidade de começar, dado aquele lugar onde você estava, numa nova vertente, numa nova visão. Por isso, perdão é algo que envolve uma ação divina para nos ajudar a construir o seu propósito na nossa vida. Queridos, eu tenho visto muita gente assim, perdida. O perdido não é aquele que está na sarjeta só, ele também está perdido. O perdido não é aquele que está só lá na Cracolândia de qualquer cidade. O perdido é aquele que não sabe o que está fazendo nessa vida, que não sabe para onde vai, e que às vezes permite que na sua mente, no seu coração se construam aquilo que a Bíblia chama de fortalezas do entendimento, e a gente acredita piamente em mentiras, e a gente vive essas mentiras até que essas mentiras destruam a nossa vida, machuquem a gente, e às vezes é no meio do aviltamento da nossa vida, na dor que a gente está vivendo, que Deus vai lá no lugar em que a gente está e diz assim: não foi para isso que eu criei você, eu tenho um plano melhor para a tua vida. E a gente diz: eu não consigo, eu não sei, eu não tenho jeito. E Deus pega a gente e restaura, junta todos os caquinhos da gente. Uma vez eu estava aqui na igreja, não é? E na hora depois do apelo, do sermão, às vezes eu fico aqui na frente conversando com algumas pessoas, e essa pessoa tinha atendido um apelo. Ela disse assim: olha, pastor, o senhor falou que Deus ajunta os caquinhos. Eu quero dizer para você que eu era um monte de caquinhos, estava todo quebrado, arrebentado, estava toda machucada. Era uma senhora toda machucada, literalmente. Eu tinha sido até atropelada, estava toda quebrada literalmente, mas além disso, a minha vida, os meus relacionamentos. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus entrou na minha vida, Ele colocou a sua mão de bênção, e Ele começou a juntar os caquinhos da minha vida, e eu estou aqui, estou inteira, não só fisicamente, mas estou inteira por dentro, porque Deus me pegou onde estava e começou a me dar um novo sentido de vida. Perdão é restauração de Deus, que pega a gente que está fora do alvo de Deus, do propósito de Deus, e coloca no lugar certo, que começa de novo, que dá uma nova oportunidade, que mexe na nossa vida. Por isso, Jesus está dizendo: você precisa de perdão, eu preciso de perdão, todos nós aqui precisamos de perdão, porque a Bíblia diz que não tem uma pessoa na face da terra que seja justa por si mesma, que não precise da intervenção de Deus para reorganizar a sua vida. Uma segunda palavra que vai aparecer na Bíblia é uma palavrinha grega aqui, chata de dizer, parabases, tá? Que significa cruzar a linha que separa o bem e o mal, transgredir. Vai lá, você passa a linha que separa o bem e o mal. É interessante que quando pecamos, nós não somente deixamos de ser o que nós poderíamos ser, não atingimos o alvo, mas muitas vezes nós somos o que nunca deveríamos ser. Consegue entender a diferença? Quem já fez alguma coisa que diz assim: puxa vida, nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso? Eu acho que todo mundo aqui, né? Não precisa entrar no confessionário agora, não vou pedir para levantar a mão, né? Mas gente
todo mundo já passou por isso. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso. E aí a nossa própria consciência nos condena, porque a gente sabe que nunca devia ter feito isso. É complicado, né? Esse negócio. Eu me lembro que o papai tinha um jeito de educar a gente bem interessante. Ele gostava de conversar muito, para que a gente pudesse entender as coisas. E aí então, quando a gente fazia uma coisa errada, né? A gente, por exemplo, o papai dizia, ó, não faça isso. Ele sempre explicava, ó, não faça isso, por causa daquilo outro. Tinha uma história toda comprida para dizer tudo que a gente não podia fazer, como, por quê, de que jeito. E quando a gente fazia, então ele chamava a gente para conversar. Ele sentava na sala, ficava só a gente, o filho que tinha feito a coisa errada e o papai. Já era complicado. Ele fechava a porta, porque era uma conversa particular. E ele dizia assim, por que você fez isso? Meu pai, essa pergunta era a mais complicada de todas. Você tem razões para dizer por que você fez aquilo que você nunca devia ter feito? E a gente ficava gaguejando, bem pai, tal. E às vezes a gente achava umas respostas, né? Porque a gente é criativo, né? Criança, tremendamente criativo. E a gente começava a inventar, e o papai era muito bom de argumento. E o papai então começava a rebater, ponto por ponto. Chegava no final, ele dizia assim, e aí? Aí eu dizia, não, eu não tenho desculpa, realmente eu fiz o que não devia fazer. Aí ele dizia assim, bom, o que nós combinamos, que nós conversamos, se você fizesse o que não devia fazer, o que aconteceria? Aí eu dizia, o senhor ia me dar umas chineladas, né? Então ele dizia, vai buscar o chinelo. E a gente ia buscar o chinelo. E gente, sabe o que doía mais? Não era a chinelada. O que doía mais era saber que a gente tinha feito algo que a gente nunca devia fazer. Agora o interessante é que as chineladas vêm sobre a nossa vida quando a gente faz algo que a gente nunca devia fazer, naturalmente. Quando o papai repreende, dá uma chinelada, ainda que a lei do país diga que é proibido você dar uma palmada, dar uma chinelada, eu não entendo isso. É para que toda criança possa entender que todo pecado tem consequência natural. E se o papai e a mamãe não der a chinelada, eu não estou falando de espancar, as crianças nunca vão entender que existem consequências para os pecados. E a vida vai dar essa chinelada. E a vida vai botar o seu filho na cadeia. Ou lá no meio do mundo mal, alguém que quebrou a ética do bandido vai matar, porque o bandido não tem perdão, ele mata. E a gente tem que ensinar esses valores. Mas o que é o perdão? O perdão é quando Deus entra nessa história. Eu que falei o que nunca devia ter falado e machuquei pessoas, ou quando eu planejo uma atitude de manipular que nunca devia ter planejado, quando faço o que eu nunca devia ter feito. Sabe, quando Deus entra nessa história do perdão, entra algo tremendo. Deus entra com misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É quando Deus olha e diz assim, olha, o número de chineladas devia ser essa, mas eu vou encobrir a sua transgressão, o seu mal, e não vou permitir que você sofra mais do que você já está sofrendo agora. A misericórdia é quando Deus intervém e reduz, e interrompe, e para esse processo. É algo que Deus está fazendo, cobrindo, sacando, tirando, arrancando a gente das próprias ciladas
que nós armamos para nós mesmos, das dores que nós mesmos estamos construindo para nós. Quando a gente está orando, Pai, perdoa, a gente está pedindo não apenas restaura, coloca de novo no teu propósito, mas nós estamos pedindo, Senhor, por favor, põe a tua mão de misericórdia e tenha misericórdia de nós. Que o teu coração compassivo esteja sobre nós. É interessante que Davi, quando ele soube que estava em pecado e que haveria consequências para o seu pecado, o profeta lhe perguntou: o que você prefere? E cair na mão dos seus inimigos ou cair na mão do Deus Todo-Poderoso? Porque vai haver consequências. Ele disse assim: eu prefiro cair na mão do Deus Todo-Poderoso, que é um Deus cheio de misericórdia. Você está entendendo? Quando a gente ora na oração, Pai, perdoa-nos, a gente está dizendo, Senhor, tenha misericórdia, porque eu sei que eu fiz o que eu não devia fazer, e eu sei o que eu mereço, que são as consequências naturais daquilo que eu não devia fazer, que virão sobre a minha vida. Terceira palavra que vai nos ensinar o que é pecado, e a gente vai poder entender o que é perdão, é uma palavra grega que significa queda. O tipo de queda que nós podemos sofrer ao andar por um chão molhado, está entendendo? Você está andando e de repente escorregou e caiu. E a ênfase aqui está em acontecer algo que não foi deliberado no nosso coração, foi um acidente de percurso na nossa vida, ainda que tenha consequências sobre nós. Você já viveu uma situação em que você diz, escapou uma palavra, um gesto, uma reação que nunca devia ter estado nos meus lábios ou na minha vida? Ou, de repente, você tem um deslize moral na tua vida. Toda vez que há um deslize, um erro, uma palavra que escapa, mesmo sem intenção, ela revela uma coisa que é importante você entender: do que está cheio o seu coração. Todo pecado que é queda, na verdade, ele é consequência do que a gente está entesourando dentro do nosso coração. Se você começa a guardar no seu coração um monte de coisa que não presta no armário da tua alma, pode ter certeza que você vai escorregar e vai cair, porque essas coisas vão começar a se transformar em desejos ardentes da sua carne, e são os desejos ardentes que estão dentro de nós que fazem a gente amar o pecado, desejar o pecado e cometer o pecado. Então a queda não é tão acidente assim, ela na verdade representa o efeito do que a gente está entesourando dentro da nossa alma. Então, querido, toma cuidado com o que você vê. Hoje tem uma facilidade muito grande de você acessar pornografia. Ninguém fala disso, mas é verdade. Você pega um computador, você pode ver o que você quiser de pornografia. Agora você começa a ver aquela sujeirada toda, e começa a entesourar aquela sujeirada toda no seu coração. Pode ter certeza que quando surgir uma oportunidade, e o diabo é artista em arrumar oportunidades, você não vai ter firmeza moral para dizer não. Está entendendo o que eu estou falando? Toda queda é fruto de a gente não olhar os sinais de advertência que estão no meio do nosso caminho. Piso molhado, vai um pouquinho mais para a direita, vai um pouquinho mais para a esquerda, porque se você continuar transitando exatamente naquele lugar, uma hora você vai escorregar e vai cair. Agora,
o que é o perdão nesse processo? Queridos, o perdão é Deus estender a mão e levantar a gente. Você está caído? Porque entesourou dentro da sua alma o que não devia entesourar? Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós entesouramos dentro da nossa alma. E o diabo é muito astuto para pegar algumas dessas coisas que estão dentro da nossa alma, que nós entesouramos, e ele transforma em fortalezas. A gente acredita que aquilo é a verdade, que aquilo é o melhor que pode existir para a minha existência, para a minha vida. E aí a gente se quebra, se machuca. Anos atrás eu me lembro de uma senhora que me falou que ela e o seu marido tomaram uma decisão, que teriam um casamento aberto. Eles tinham uma ideia de que o amor que eles possuíam era maior do que os relacionamentos sexuais. Então cada um podia ter o relacionamento sexual que quisesse, com quem quisesse. Bom, eu não preciso terminar a história. Você já imaginou o que aconteceu? O casamento acabou. Porque essas mentiras que Satanás faz a gente acreditar como uma ideologia, na verdade continuam sendo mentiras e não podem ser aferidas como verdade no dia a dia da nossa prática. O que é perdão? É pegar a gente que está caído, machucado, quebrado, e o Senhor vai lá, estende a sua mão e nos levanta. E é tão tremendo, porque o perdão de Deus é Ele restaurar a nossa vida, é redirecionar para o propósito de Deus, é curar as nossas feridas. E às vezes algumas das nossas feridas ficam na nossa vida, na nossa carne, como uma marca do nosso pecado. Mas ao invés de ser uma marca vergonhosa do pecado, Deus acaba transformando em motivo de louvor e glorificação do nome dEle. Porque quando as pessoas veem aquela marca e veem agora quem nós somos, ele diz assim: só Deus podia fazer um negócio desse com essa gente. E às vezes quando a gente ouve um testemunho aqui, não é assim, diz assim: como é que é possível? Por quê? Porque Deus perdoa os nossos pecados segundo a sua infinita graça. Outra palavra que a gente vai encontrar aqui nesse texto é anomia, que é atuar fora da lei. É quando eu rejeito a lei. Uma coisa é eu quebro a lei, sei que fiz o que não devia fazer, mas a anomia é mais forte. Eu não acredito nessa lei de Deus. Essa lei de Deus eu não creio. Essa lei de Deus eu não quero. Essa lei de Deus eu rejeito. Eu, na verdade, até estou tentando construir uma outra lei. E, queridos, é isso que a gente vive na sociedade de hoje. A gente vive um processo, não é, de desconstrucionismo. Já falei disso aqui outro dia. O que é o desconstrucionismo na sociedade brasileira? É uma filosofia, onde eu digo para você o seguinte: olha, eu não sou contra a família, mas família não é isso que você está dizendo. Família é muito mais do que isso que você está dizendo. Não é um papai, a mamãe e os filhos. Família é qualquer relação de afeto, e acabou. Aí eu desconstruo um conceito e crio um novo conceito que se sobrepõe àquele e gera confusão. Porque dentro do coração do homem e da mulher, a gente tem a necessidade de ter uma figura materna forte e uma figura paterna forte. Faz falta para nós. E é por isso que a Bíblia diz: olha, você vai casar um homem e uma mulher assim, assim, vai ter filhos e tal. Por quê? Porque as gerações futuras, elas precisam desse lastro, dessa construção da imagem de si mesmos.
Deus pode intervir? Pode. Deus pode restaurar? Pode. Deus pode curar? Pode. Mas o propósito de Deus, lembra que a gente falou o primeiro sentido do pecado? Não é esse. Isso só pela misericórdia de Deus e pela graça que a gente vai trabalhar essa reconstrução. E anomia é quando a gente diz assim: não aceito, não quero, não me comprometo com os valores de Deus. Esses valores já passaram, tem novos valores para a vida. Isso é anomia, é pecado. E sabe qual é o perdão? Como é que funciona o perdão? Queridos, o perdão só pode acontecer para quem vive esse tipo de pecado quando eu me rendo e permito que Deus reescreva os valores da minha vida. Senão não tem jeito. Como é que Deus pode restaurar, usar de misericórdia, recolocar na direção do alvo, juntar os caquinhos, se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Se não me engano foi Einstein, né, que falou isso, né? Insanidade, não é? É continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A gente continua fazendo tudo errado e espera que isso tudo aconteça certinho. Então, isso é loucura. Como é que funciona o perdão? Quando a gente se rende e diz: Deus, eu entendi que eu estou fora do teu propósito, eu estou contra a tua lei, e que isso é desgraça na minha vida. E então eu posso ser restaurado, recolocado, viver a misericórdia. E aí então vai aparecer a palavrinha que Jesus usou. Essa palavrinha é uma palavra que quer dizer dívida, não pagar o que se deve, deixar de cumprir com o dever. E Jesus usou a palavra que nos faz reconhecer que não existe nem sequer um ser humano que tenha cumprido de maneira perfeita todos os seus deveres para com Deus ou para com o seu próximo. E aí Deus está dizendo, Jesus está dizendo: você precisa de perdão, você precisa da intervenção de Deus. E aí, como é que o perdão de Deus se dá? E aí tem 3 coisas profundas que a Bíblia vai ensinar para a gente, que faz parte desse conceito que Jesus está querendo passar para a gente. Pai, perdoa os nossos pecados. O primeiro deles é arrependimento. Ninguém vai ser perdoado sem arrependimento. Querido, se você não reconhecer que você é pecador, Deus não pode tratar a tua vida. Se você não reconhecer que Ele precisa mexer no sentido da tua existência, Ele não pode tratar a tua vida. E arrependimento é isso: eu estou indo numa direção e eu entendo que a direção está errada, eu tenho que dar meia volta. Arrependimento é quando eu digo: Senhor, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que esse rumo que eu estou não dá certo. E eu preciso da tua intervenção. Segunda coisa que a Bíblia fala para que o pecado seja perdoado na nossa vida é confissão. A gente tem que entender que não somente o rumo da nossa vida está errado, mas que a gente está no rumo errado porque a gente escolheu estar no rumo errado. Porque às vezes eu até digo: olha, está tudo errado na minha vida, está uma desgraça, mas a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, do meu bisavô. Claro, essas pessoas tiveram influência na tua vida, mas você escolheu o caminho da vida, porque quando Deus te colocou um espírito, Ele te deu a capacidade de ser parecido com Deus, de ter vontade de escolher a tua própria vida. E confissão é quando a gente diz para Deus não somente que o rumo está errado, mas que eu concordo com Deus, que eu escolhi o rumo errado.
Terceira coisa que eu preciso para que o perdão venha é fé. Por quê? Porque eu tenho que crer que Deus é poderoso, que Ele me ama o suficiente para intervir na minha história de vida e juntar os caquinhos. Porque se eu não crer nisso, como é que eu vou deixar Deus trabalhar os meus valores? Está entendendo? Aí eu creio. E na medida em que eu creio que Jesus pode intervir, que foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, que essas coisas todas não são apenas uma lembrança litúrgica, mas tem um propósito de salvar, de transformar, de buscar, de mexer com a nossa vida, então eu posso alcançar perdão. E a quarta coisa é entrega. É quando eu descanso a minha vida nas mãos do Todo-Poderoso. Senhor, se eu for tentar de novo, vou fazer as mesmas besteiras. Então agora, eu vou me colocar nas Tuas mãos para ouvir a Tua voz, me submeter à Tua autoridade e deixar o Senhor guiar os meus passos. Então cada vez que você ora, Pai, perdoa os meus pecados, essa oração, ela precisa ser entendida, primeiro, no sentido de que você reconhece que o rumo da tua vida está errado, que você concorda com Deus, que apesar de você ter vivido uma queda, você entesourou coisas que não devia no teu coração, você é responsável, que Ele é o único que pode intervir na tua vida para te perdoar, e que você precisa se colocar na palma da mão de Deus para Ele te ensinar a viver de uma outra maneira nos dias de hoje. Queridos, esta é a essência daquilo que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Nos dá a condição de, em qualquer lugar e momento da nossa história, em qualquer, nem que seja no último suspiro da nossa vida, a gente possa compreender que Deus pode intervir, porque Jesus nos ama, porque Deus nos ama e Ele quer nos dar algo melhor do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Nessa manhã, antes da gente participar do pão e do vinho, nós vamos fazer o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz o seguinte: antes de comer desse pão e antes de beber desse cálice, examine-se o homem a si mesmo. Ele diz assim: olha, esse memorial, ele foi instituído como um banner de alerta, uma placa que está no meio da estrada dizendo: cuidado, acidente à frente, diminua sua velocidade, sabe? E ele está dizendo assim: olha para dentro de você, porque o pecador é você. Agora você não pensa no pecado do outro, você pensa no seu pecado. E se você tiver dificuldade de enxergar o seu pecado, você precisa pedir para o Espírito de Deus: Espírito de Deus, abre os meus olhos para que eu enxergue a mim mesmo como o Senhor me vê. Cuidado, que Ele vai mostrar. E às vezes aquilo que você imagina que é força, Deus vai dizer: você é tremendamente arrogante. Eu estava na garagem de casa, fechei o carro, desliguei o carro e fiquei orando ali um tempo. E eu fiz essa oração: Senhor, deixa eu ver. Queridos, que quebrantamento veio no meu coração quando Ele mexeu com o meu orgulho e disse: Pascoal, você é orgulhoso, você não me deixa tratar você do jeito que eu quero tratar por causa disso, daquilo do outro. Dá até vergonha da gente falar isso em público, mas Deus falou para mim, e eu comecei a chorar na presença de Deus, porque há coisas que estão dentro de nós e que a gente não quer ver. E se alguém falar para a gente vai ficar bravo ainda.
não é verdade? Mas aí vem o Espírito de Deus e diz assim: não, eu vou tratar você, porque quem precisa de perdão é você. Eu preciso de perdão, você precisa de perdão. Ou porque a gente está fora da vontade de Deus, ou porque a gente intencionalmente quebrou valores que Deus disse para não quebrar, ou porque a gente acha que é um acidente, mas a gente vai ver que entesourou coisas que não devia no coração da gente, ou porque a gente simplesmente diz: não creio que isso valha para hoje, e a gente não deixa o Espírito de Deus trabalhar. Então agora é hora da gente confessar os nossos pecados. O que é que o Espírito de Deus está falando com você? E que você precisa deixar o seu coração ser quebrantado. Talvez você tenha que dizer para Ele: olha, Senhor, me arrependo, eu sei que esse rumo não é bom. E olha, arrependimento não é fácil não, porque a gente tem que entender que Deus, quando a gente se arrepende, vai mudar o rumo da nossa vida, vai mexer em algumas coisas que parecem valiosas demais para nós. Eu sei que o meu tempo já acabou, mas eu não posso sair daqui nessa manhã sem convidar você para atender um desafio de Deus. Há pessoas que Deus está trabalhando há muito tempo, que o Espírito de Deus está falando com você há muito tempo, e hoje, de uma maneira especial, Ele tocou lá o dedinho na ferida. E hoje é dia de você entregar a tua vida para Jesus e deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. Ele vai perdoar os pecados, vai, mas perdoar os pecados não é somente cancelar um título de dívida no céu, é mexer na tua vida aqui na terra, para que enquanto você viva, Ele possa ser o Senhor da tua vida. E enquanto a gente não se rende, Deus não pode nos tratar, nem pode nos perdoar, porque a gente não quer, a gente quer negociar com Ele. Então hoje, se o Espírito de Deus está falando com você, eu queria fazer uma oração especial por você. E antes da gente celebrar a ceia do Senhor, eu vou convidar pessoas para virem aqui à frente para a gente orar. Se você está ouvindo a voz do Espírito no teu coração, você sabe que é com você, ninguém precisa falar, você sabe. E hoje, pela fé, você quer dizer: Senhor, eu sou pecador, me arrependo dos meus pecados, por isso estou confessando isso ao Senhor, e dizendo: quem precisa ser reorganizado na vida, a vida precisa ser reescrita, sou eu. Eu creio que o sangue de Jesus me perdoa, mas eu creio que o sangue de Jesus que me perdoa é aquele que vai restaurar a minha vida, vai mexer nas estruturas e bases da minha vida. Por isso eu quero me entregar na mão de Jesus, para que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor, o meu guia, aquele que me mostra o próximo passo, que vai reescrever a minha vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, eu vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar. E vou explicar o que eu sempre explico. Por que que eu vou fazer isso? Porque, queridos, uma das coisas que você vai ter que aprender é que quem manda na tua vida daqui em diante é Jesus. E a primeira grande tentação que você vai sofrer vai dizer assim: tá bom, sou eu, mas eu vou fazer do meu jeito. Lembra do que eu falei de insanidade? Insanidade é você continuar fazendo as coisas do teu jeito e querer que Deus mude a tua vida. Então eu convido as pessoas para virem aqui na frente, porque é pela primeira vez você vai dizer: não vai ser do meu jeito, porque o meu jeito é ficar aí sentado, mas do teu jeito é obedecer a tua voz. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá agora, eu quero orar. E você vai estar dizendo: eu estou entregando a minha vida, eu estou pedindo essa restauração, eu estou pedindo essa transformação. Eu reconheço e
quero que o Senhor trabalhe isso na minha vida. Então vem para cá, em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você. Hoje é para a gente entregar, é confessar, é descansar no braço dEle, é crer no Deus que restaura, é crer no Deus que reescreve a nossa história, é Deus que vai nos dar uma nova vida. Essa é a promessa dEle. Não é somente lá a nova vida futura, mas aqui, eis que as coisas passadas já ficaram lá para trás e tudo vai se fazer novo, porque a gente tem uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele vai reescrever a nossa vida. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida, do jeito dEle. E agora a gente vai orar ao Senhor, tá? Então, essa oração eu não posso fazer, eu posso pedir a bênção de Deus daqui a pouco, mas essa primeira oração é tua. Você vai dizer: Senhor Jesus, repete comigo, Senhor Jesus, eu confesso a Ti que eu sou pecador, que eu estou no rumo errado e que eu preciso que o Senhor reconstrua a minha vida. Por isso eu me coloco nas Tuas mãos e quero te dar toda a liberdade do Senhor mexer na área que for preciso da minha existência, para que eu seja Teu servo, afinado com os Teus propósitos e viva para a Tua glória. Agora eu quero orar por você. Senhor, Tu ouvistes a oração desses Teus filhos, e eu quero te pedir que aquela promessa que está nas Escrituras, que de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora aqueles que se aproximam do Senhor, mas que ao contrário, o Senhor colocaria a Tua marca de propriedades no coração deles. Que o Senhor cumpra essa promessa agora na vida deles. Que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre eles. E que o Espírito Santo seja o selo, a marca de propriedade, o professor particular, aquele que testifica no espírito deles que eles são filhos amados do Senhor. Eles vão sair daqui e vão encontrar os problemas da vida, as lutas da vida. Lá vai estar tudo igual, mas o que vai estar diferente é o coração deles. Então eu quero te pedir, Jesus, vai com eles. Que o Senhor seja o caminho para eles, a verdade para eles, a vida para eles, e que eles possam se conectar ao Pai só por Jesus. E que, Senhor, a restauração, a misericórdia e a infinita graça, que são os favores imerecidos que o Senhor nos dá, se derramem sobre a vida desses Teus filhos. Abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido, tá? Algumas dicas bem simples. Marca um encontro com Jesus todo dia, 15 minutos, tá? Escolhe a hora, você sabe a hora que é melhor para você. Nesse encontro diz assim: eu vim aprender a viver. O que é que o Senhor pode me ensinar? Abre o teu coração e deixa Jesus falar com você. Nesses 15 minutos, vai dizer: que eu vou falar com Jesus 15 minutos? Você vai ficar perdido. Então você fala o que está no teu coração, depois deixa Ele falar com você. Vai abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Você vai perguntar por quê, é o menor, só por isso, tá? E deixa a Bíblia te falar como Ele pensa, como Ele age. Medita, não fica preocupado em ler grandes textos, deixa a palavra entrar no teu coração. Pergunta: o que tem aqui para a minha vida? Eu quero aprender. Espírito de Deus, seu professor particular, me ensina. Deixa Deus começar a reorganizar os valores da tua vida. Enche o teu coração da graça.